A pergunta de onde morar, depois dos 70 anos, ecoa no coração de muitos. Não é verdade. Talvez você já tenha se pegado pensando nisso, olhando para a sua casa atual e se perguntando se ela ainda se encaixa nos seus planos para o futuro. Ou talvez esteja observando amigos e familiares enfrentando essa decisão. E a incerteza paira no ar. É uma realidade dolorosa. Mas muitos idosos acabam sentindo-se sozinhos, sobrecarregados ou até mesmo um fardo, quando, na verdade, merecem viver com alegria, conforto e dignidade. A verdade é que a escolha do local onde passaremos nossos anos dourados é fundamental para nossa felicidade e bem-estar. Não é apenas uma questão de telhado sobre a cabeça, mas sim de encontrar um ambiente que promova a saúde, a companhia e a autonomia, muitas vezes. Essa decisão é adiada até que uma crise aconteça, transformando o que deveria ser uma escolha ponderada em uma urgência estressante. A ideia de mudar, de sair do que é familiar, pode trazer um misto de ansiedade e esperança. É natural sentir isso. Mas e se eu te dissesse que existem 6 arranjos de moradia que podem não apenas te dar segurança, mas te permitir florescer, desfrutar cada dia e manter aquela alegria de viver que tanto valorizamos? Não há uma resposta única que sirva para todos, porque cada um de nós é único, com suas próprias necessidades, desejos e prioridades. Mas este vídeo vai abrir seus olhos para possibilidades que talvez você nunca tenha considerado, apresentando opções que podem se alinhar perfeitamente com a sua visão de um futuro feliz e tranquilo. Vamos mergulhar juntos nessas 6 melhores opções que têm ajudado tantos idosos a encontrarem a felicidade e a paz que procuram. E o melhor de tudo, assista até o final para algo que vai te surpreender. Uma perspectiva que pode mudar completamente a forma como você vê essa fase da vida. Vamos começar nossa jornada explorando o primeiro arranjo, que para muitos é o ideal continuar vivendo na sua própria casa, no seu lar, cercado pelas suas memórias e objetos queridos, mas com o suporte necessário para que isso seja não só possível, mas prazeroso. Imagine poder desfrutar do seu jardim, da sua poltrona preferida, da vizinhança que você conhece há anos, sem abrir mão da segurança e do conforto. Morar independentemente, seja sozinho ou com seu cônjuge ou parceiro, é o sonho de muitos. E com o planejamento certo, é uma realidade totalmente alcançável. A chave aqui é o suporte. Isso significa ter acesso a serviços que facilitam o dia a dia, como ajuda com a limpeza pesada, o preparo de algumas refeições, transporte para consultas médicas ou passeios, e até mesmo assistência para cuidados pessoais. Se necessário, não se trata de perder a independência, mas de ganhá-la, delegando tarefas que podem se tornar cansativas ou difíceis. Pense bem, você não precisa se desfazer de tudo que construiu. Em vez disso, pode adaptar seu lar para que ele continue sendo um refúgio seguro e acessível. Pequenas modificações, como barras de apoio no banheiro, rampas em vez de degraus, ou até mesmo um sistema de alerta médico, podem fazer uma enorme diferença, e os serviços, hoje em dia. Há uma vasta gama de profissionais e empresas dedicadas a oferecer esse tipo de apoio, desde cuidadores que vêm algumas horas por dia ou por semana, até empresas que entregam refeições nutritivas e saborosas na sua porta. Você pode contratar alguém para fazer as compras do supermercado ou para te acompanhar em atividades sociais. A autonomia de escolher quem te ajuda e quando te ajuda é um benefício imenso. Você continua no controle da sua rotina, mas com uma rede de apoio que te dá tranquilidade e liberdade para aproveitar mais o tempo com o que realmente importa. Um exemplo prático é o da Dona Alice, uma senhora de 82 anos que sempre morou na mesma casa.
Com o tempo, as tarefas domésticas começaram a pesar, em vez de se mudar. Ela contratou uma cuidadora que a ajuda com a organização da casa 2 vezes por semana e a leva para o clube de leitura e para o mercado. Além disso, a família instalou um sistema de teleassistência que permite que ela peça ajuda em caso de emergência com apenas um toque. Dona Alice continua a viver no seu lar, com suas plantas e seus livros, mantendo a vida social ativa e a sensação de que é capaz de gerenciar sua própria vida, com o suporte que a permite não se sentir sobrecarregada. É sobre viver com dignidade e manter a sua identidade dentro do seu próprio espaço. Agora, se a ideia de morar sozinho, mesmo com suporte, não te agrada totalmente, ou se você busca uma companhia mais constante, o segundo arranjo pode ser a solução perfeita, o co-housing, ou a moradia compartilhada com amigos ou pessoas da mesma faixa etária. Imagine dividir uma casa espaçosa com 1 ou 2 amigos de longa data, ou até mesmo com novas amizades que surgem de um desejo comum de viver em comunidade. Esta modalidade tem ganhado força porque combate um dos maiores receios da terceira idade, a solidão. Além disso, oferece uma forma inteligente de otimizar recursos e compartilhar responsabilidades, em vez de cada um manter uma casa inteira. As despesas de aluguel, condomínio, contas de água e luz, e até mesmo de serviços de manutenção, podem ser divididas, tornando tudo mais acessível. Mas não é só uma questão financeira. A riqueza da moradia compartilhada está na companhia e no apoio mútuo. Imagine ter alguém para conversar à mesa no café da manhã, para assistir a um filme à noite, para compartilhar as alegrias e os desafios do dia a dia. Se um precisa de ajuda para ir ao médico, o outro pode oferecer uma carona. Se um está com a saúde fragilizada, há alguém por perto para prestar auxílio ou chamar ajuda. É uma rede de segurança construída sobre a amizade e o carinho. Claro, viver com outras pessoas sempre exige um pouco de adaptação e concessão. É importante que os moradores tenham valores semelhantes. Respeitem os espaços uns dos outros e estejam dispostos a dialogar para resolver eventuais conflitos. Mas as recompensas em termos de bem-estar emocional e social são imensuráveis. No caso da D, Fátima, e da D, Lúcia, 2 amigas que se conheceram em um grupo de caminhada. A decisão de morar juntas foi um divisor de águas. Ambas viúvas e com os filhos já adultos e morando longe. Sentiam um vazio em suas casas grandes e silenciosas. Elas decidiram alugar uma casa menor, com 2 quartos espaçosos e uma boa área de convivência. Dividem as tarefas domésticas. Fazem as refeições juntas e sempre tem alguém para conversar. Tio, Fátima tem dificuldades para dirigir à noite. E do, Lúcia não gosta de ir ao supermercado sozinha. Juntas, elas se apoiam, e a vida ganhou um novo brilho. Elas até cultivam uma pequena horta nos fundos da casa, colhendo temperos frescos e trocando receitas. É um exemplo claro de como a companhia e a cooperação podem enriquecer a vida na terceira idade. Agora, falando de outra modalidade que já é uma tradição em muitas culturas, especialmente aqui em Portugal, mas que tem se reinventado e se adaptado aos tempos modernos. Temos o terceiro arranjo, morar com os filhos adultos, em um lar multigeracional, para muitas famílias portuguesas. Essa é uma prática arraigada, onde avós, pais e netos vivem sob o mesmo teto, formando um núcleo familiar forte e coeso. A beleza desse arranjo reside na força dos laços familiares, na constante interação entre diferentes gerações e na segurança que advém de estar sempre rodeado por entes queridos. Para os avós, é a oportunidade de participar ativamente da vida dos netos, de compartilhar sabedoria e histórias, e de sentir-se útil e amado no dia a dia.
para os filhos. É a chance de cuidar de seus pais, de retribuir todo o carinho e dedicação que receberam, e de oferecer aos seus próprios filhos a rica experiência de crescer ao lado dos avós. No entanto, viver em um lar multigeracional também apresenta seus desafios, e é crucial abordá-los com honestidade e abertura. A perda de privacidade pode ser uma preocupação para todos os envolvidos. Rotinas diferentes, métodos de criação de filhos distintos e até mesmo a simples distribuição das tarefas domésticas podem se tornar pontos de atrito se não forem discutidos abertamente. É fundamental estabelecer limites claros, definir espaços pessoais e ter conversas francas sobre expectativas. Por exemplo, ter um anexo independente, um andar exclusivo ou pelo menos um quarto com banheiro privativo para os idosos pode fazer uma enorme diferença na manutenção da autonomia e da privacidade. A comunicação é a chave para que esse arranjo funcione harmoniosamente, garantindo que todos se sintam respeitados e valorizados. Imagine o caso do Sr. Manuel e da D. Cecília, que se mudaram para a casa da filha. Sofia, depois que a casa deles se tornou grande demais e de difícil manutenção, Sofia adaptou o resto do chão da casa, transformando-o num pequeno apartamento para os pais, com um quarto, casa de banho e uma pequena sala. Isso permitiu que os pais tivessem sua própria privacidade e rotina, enquanto ainda desfrutavam da companhia diária da filha, do genro e dos netos. O Sr. Manuel ajudava a regar o jardim e a levar os netos à escola, enquanto D. Cecília partilhava receitas antigas e contava histórias fascinantes à noite. Este arranjo trouxe uma alegria renovada para toda a família, fortalecendo os laços e garantindo que os idosos estivessem sempre perto de quem os amava, com o equilíbrio necessário entre independência e apoio. Seguindo em nossa exploração, chegamos ao quarto arranjo de moradia, que oferece uma vida plena e ativa para muitos idosos às comunidades de vida independente, ou, como são popularmente conhecidas, os condomínios seniores. Este tipo de moradia é projetado especificamente para pessoas com mais de 60 ou 70 anos que são totalmente capazes de viver de forma independente, mas que buscam um ambiente com mais segurança, serviços facilitadores e, acima de tudo, uma vida social rica e estimulante. Não se trata de uma casa de repouso, mas sim de um bairro ou condomínio de apartamentos onde todos os moradores estão na mesma fase da vida. Com interesses e desafios semelhantes, pense em um local onde a manutenção da casa é coisa do passado e o seu tempo é livre para desfrutar. Nestes condomínios, as preocupações com reparos, jardinagem ou segurança são assumidas pela administração, deixando os moradores livres para se dedicarem a atividades de seu agrado. Geralmente, há uma vasta gama de comodidades e serviços, como ginásios, piscinas, bibliotecas, salões de jogos e, muitas vezes, restaurantes comunitários. O ponto forte aqui é a socialização. Imagine ter vizinhos da sua idade, com quem pode partilhar um café, um jogo de cartas, uma aula de hidroginástica ou até mesmo organizar viagens. A solidão, que tanto preocupa muitos idosos, é combatida ativamente através de um calendário repleto de atividades culturais, recreativas e educacionais. A segurança também é um fator primordial, com sistemas de vigilância e acesso controlado, proporcionando paz de espírito para os moradores e seus familiares. Um exemplo notável é o do Sr. Fernando e da D. Teresa, um casal que, após os filhos saírem de casa, sentiu que a sua moradia se tornava demasiado grande e solitária. Eles decidiram mudar-se para um condomínio sênior. Lá, encontraram um apartamento acolhedor e, o mais importante, uma nova comunidade.
Sr. Fernando juntou-se ao clube de leitura e começou a jogar cartas regularmente com novos amigos. D. Teresa, que sempre gostou de artesanato. Encontrou ele um grupo de senhoras que se reuniam para fazer crochê e trocar ideias. Eles voltaram a sentir a alegria de participar ativamente da vida social, sem as preocupações da manutenção da casa. A vida tornou-se mais leve, com mais oportunidades de lazer e menos responsabilidades, provando que a mudança pode trazer um novo fôlego e muitos novos amigos. É um lugar onde a independência é celebrada em comunidade. Passando para o quinto arranjo. Entramos em um território que oferece um nível maior de apoio e cuidado às residências assistidas, ou lares de idosos, como também são conhecidas, em Portugal. Este tipo de moradia é ideal para idosos que necessitam de auxílio em algumas atividades diárias, como a administração de medicamentos, higiene pessoal, vestir-se, ou que precisam de supervisão médica regular, mas que ainda conseguem manter um certo grau de autonomia e participação social. É um passo intermediário entre a vida totalmente independente e a necessidade de cuidados de enfermagem mais intensivos, oferecendo uma ponte segura e confortável para aqueles que precisam de um suporte mais estruturado. A principal vantagem de uma residência assistida é a tranquilidade que ela oferece, tanto para o idoso quanto para a sua família. Há profissionais qualificados, enfermeiros, cuidadores, terapeutas, disponíveis 24 horas por dia para prestar assistência. As refeições são preparadas e servidas, a limpeza e a lavanderia são feitas, e há um plano de atividades que visa manter os residentes engajados física e mentalmente. Isso inclui exercícios adaptados, jogos, sessões de leitura, música e passeios, que promovem a interação social e o bem-estar. A segurança é robusta, com sistemas de emergência e supervisão constante, eliminando as preocupações com quedas, esquecimentos ou outros incidentes que podem acontecer quando se vive sozinho. É um ambiente onde o cuidado e a companhia andam de mãos dadas, garantindo que o idoso se sinta seguro, bem cuidado e parte de uma comunidade. Pense na D. Guilhermina, que começou a ter dificuldades de mobilidade e a esquecer-se de tomar os seus medicamentos. Os filhos trabalhavam o dia todo e não conseguiam dar o apoio constante de que ela precisava. A decisão de ir para uma residência assistida foi difícil no início, mas transformou a vida de D. Guilhermina lá. Ela recebia os medicamentos na hora certa, tinha ajuda para se vestir e tomar banho, e fazia novas amizades durante as refeições e as atividades diárias. A sua saúde melhorou, e a sua alegria de viver ressurgiu, pois ela sabia que estava segura e bem cuidada, sem sobrecarregar os filhos. As residências assistidas são uma solução digna e carinhosa para quem precisa de um pouco mais de amparo no dia a dia, permitindo que a família tenha paz de espírito, sabendo que o seu ente querido está em boas mãos. Finalmente, chegamos ao sexto arranjo, um conceito mais moderno e inovador, mas que está ganhando terreno rapidamente por sua capacidade de combater a solidão e oferecer apoio mútuo à moradia intergeracional. Esta modalidade é uma alternativa criativa e enriquecedora que beneficia tanto idosos quanto jovens. A ideia é simples, mas poderosa um idoso, que talvez tenha um quarto extra ou até uma casa grande demais. Oferece um espaço para um jovem, um estudante, um jovem profissional, ou até mesmo um jovem casal, em troca de companhia, de uma ajuda leve no dia a dia ou de uma renda mais acessível. É uma troca de gerações que beneficia a ambos, criando pontes onde antes havia lacunas. Imagine ter a vitalidade e a energia da juventude por perto, sem a responsabilidade de cuidar de crianças.
O jovem pode ajudar com tarefas como ir ao supermercado, levar o lixo para fora, instalar um aplicativo no telemóvel, ou simplesmente partilhar uma refeição e uma conversa. Em troca, o idoso oferece não apenas um teto, mas também sabedoria, experiência de vida e uma presença amiga. Muitos idosos sentem falta do dinamismo que os filhos e netos traziam antes de saírem de casa. E a moradia intergeracional pode preencher esse vazio. Para os jovens, é uma oportunidade de morar de forma mais econômica, num ambiente seguro e acolhedor, longe da agitação de uma residência universitária ou do aluguer caro nas grandes cidades. Essa troca cultural e geracional é incrivelmente enriquecedora para ambos, promovendo o respeito, a compreensão e a construção de laços afetivos que muitas vezes se tornam duradouros. Pense no caso da Emília, que aos 78 anos, sentia a casa vazia desde que o marido faleceu e os filhos se mudaram. Ela decidiu oferecer um quarto a uma estudante universitária, a Ana, em troca de ajuda com as compras semanais e a instalação de programas no computador. Emília ensinou Ana a fazer os seus doces tradicionais e contava-lhe histórias fascinantes da sua juventude. Enquanto Ana ajudava Emília a usar as redes sociais para se comunicar com familiares distantes e partilhava as suas novas descobertas e paixões. Elas tornaram-se grandes amigas, e a casa de Emília voltou a ter vida. Risos e o cheiro a bolos caseiros, a moradia intergeracional é uma solução que promove a conexão humana, combate a solidão e cria um ambiente de apoio e aprendizagem mútua, mostrando que a idade é apenas um número quando há vontade de partilhar e viver em comunidade. Nossa jornada pelos 6 melhores arranjos de moradia para idosos está chegando ao fim. Mas a reflexão e as possibilidades estão apenas começando. Vimos que continuar na sua própria casa com suporte é uma excelente forma de manter a autonomia e o conforto do lar, adaptando-o às suas necessidades com o apoio de profissionais e serviços. Descobrimos a alegria e a economia de compartilhar uma casa com amigos ou pessoas da mesma idade, construindo uma rede de apoio e combatendo a solidão. Exploramos a tradição e o afeto da moradia multigeracional, vivendo com os filhos e netos. E como a comunicação é essencial para a harmonia, também mergulhamos no dinamismo das comunidades de vida independente, onde a segurança e uma vida social ativa são prioridades, e nas residências assistidas, que oferecem cuidado profissional e tranquilidade para aqueles que precisam de um pouco mais de ajuda no dia a dia. E, por fim, nos encantamos com a inovadora moradia intergeracional, que une gerações e combate a solidão através da troca e do companheirismo. O mais importante de tudo é que não existe uma resposta única para a pergunta de quem deve viver com idosos depois dos 70. A decisão ideal é aquela que se alinha com os seus valores, as suas necessidades, o seu estilo de vida e, acima de tudo, a sua busca pela felicidade e bem-estar. Não se trata de escolher a opção mais fácil ou a que a sociedade espera de si, mas sim de fazer uma escolha consciente e proativa que traga paz e alegria. Lembre-se, pequenas mudanças ou adaptações podem fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida. O segredo é começar a pensar sobre isso agora. Conversar abertamente com a sua família e amigos. Pesquisar as opções disponíveis na sua área e, se possível, visitar alguns desses locais para ter uma ideia clara do que cada um oferece. A vida depois dos 70 pode ser repleta de novas aventuras, amizades e um profundo senso de propósito. E a escolha do seu lar é o primeiro passo para construir essa realidade. Não deixe que o medo ou a incerteza ofusquem a beleza desta fase da vida. Você merece viver feliz, com dignidade e rodeado de amor,
seja em seu próprio lar, na companhia de amigos, com a família ou em uma comunidade vibrante. A sua felicidade é a sua prioridade. Queremos muito saber a sua opinião. Qual desses arranjos de moradia chamou mais a sua atenção? Você já pensou sobre isso? Ou talvez já esteja vivendo em um desses cenários. Partilhe a sua experiência ou os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão na mesma jornada. Se este vídeo lhe trouxe alguma nova perspectiva ou inspiração, por favor, deixe o seu gosto e inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Temos sempre dicas valiosas e informações para te ajudar a viver a sua melhor vida em qualquer idade. Muito obrigado por nos acompanhar e lembre-se, viva sua melhor vida em qualquer idade.